Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja bem-vindo a esse encontro para estudarmos sobre Estatuto da Pessoa com Deficiência. Sim, nós teremos duas questões, pelo menos, né? Duas questões na nossa prova sobre PCD e o legal é que não cai muita coisa do PCD. Como assim, Daniel? Do nosso estatuto. Então nós teremos ali pouca parte, são poucos artigos que serão cobrados na prova de vocês. Eu vou passar por todos eles agora, durante esses dois bloquinhos que iremos estudar. Apareceu na tela para vocês também meu Instagram, que é @danlamunier. Caso tenha alguma dúvida, pode mandar mensagem por lá, que a gente bate um papo. Vamos pro quadro? Vamos começar. Então, quando a gente fala no Estatuto da Pessoa com Deficiência, eu tenho que pensar quais são os objetivos do Estatuto. O Estatuto ele foi criado para promover as condições da igualdade. Vou colocar aqui o promover. Promover condições de igualdade para promover o exercício dos direitos e liberdades, o exercício dos direitos e liberdades para promover a inclusão social e a cidadania. Inclusão social e a cidadania. Essa parte que está escrita ali, né, previsto no nosso artigo 1º do Estatuto, é uma parte muito importante, porque se você entender bem esse artigo 1º, você consegue interpretar boa parte das questões que cobram o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então a gente tem que partir de um cenário onde as pessoas com deficiência no Brasil, elas não viviam em condições de igualdade, então elas viviam à margem da sociedade, e eu quero que elas tenham igualdade. Bom, Daniel, mas é óbvio que se eu tenho uma determinada deficiência, talvez eu não vou conseguir me locomover como outras pessoas, ou seja, isso impede de acessar certos prédios, certos comércios, certos, teatros. É verdade? É. Então, quando eu falo em promover a igualdade, é porque cabe ao Estado e à sociedade garantirem a acessibilidade. Então, a pessoa que não tem deficiência não vai precisar daquele item de acessibilidade. Mas para que a pessoa com deficiência vá participar, ela precisa. Então, eu tenho que promover essas condições que irão gerar igualdade. Também, promover o exercício de direitos e liberdades. Muitas pessoas com deficiência deixam de exercer direitos como direitos culturais, direito à educação, direito à saúde, proteção à vida, entre outros. O que acontece é que até pouco tempo atrás, as pessoas com deficiência eram sinônimo de objetivização, ou, melhor falando, de coisificação. A pessoa com deficiência, para muitos, era tratado como se fosse uma coisa, um objeto, e isso é errado. É uma pessoa titular de direitos, de desejos, de vontades, e eu preciso, e aí entra o próximo item, cuidar da sua inclusão social, para promover a cidadania. Então, qualquer questão que fale, não, eu vou deixar a pessoa com deficiência à margem, está errada, está errada. A questão tem que promover a inclusão dela, para que ela possa participar, para que ela tome as suas decisões, para que ela não viva mais à margem da sociedade. Então, eu vou tratá-la sempre aqui de uma forma, eu ia falar aqui de acessibilidade, mas é isso mesmo, sempre de uma forma a garantir maior acessibilidade a ela para que ela possa participar. Tudo bem? Fechamos aqui sobre os objetivos. Agora, outro ponto importante é sobre o conceito da pessoa com deficiência.
o conceito de pessoa com deficiência. Vamos lá para o artigo 2º. Artigo 2º da lei. A pessoa com deficiência é aquela que tem um impedimento de longo prazo. O impedimento de longo prazo. De natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Então, é aquela que tem um impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que pode obstruir sua participação plena na sociedade. Participação plena na sociedade. Ok? Participação plena na sociedade. Ok? Prontinho? Então vamos lá. Quais são os pontos de prova? Bom, pessoa com deficiência tem um impedimento, tá bom? Tem um impedimento. Agora, esse impedimento é de quanto tempo? Porque eu, Daniel, quando caí e quebrei meu braço pedalando, eu tive um impedimento, sim. Agora, aquele impedimento meu era de curta duração? Era, coisa ali de 30 a 45 dias, meu movimento voltou. Então, não é caracterizado como deficiência. Ali eu não fui por causa desse braço quebrado, caracterizado como uma pessoa com deficiência, porque foi de curta duração. Então, o impedimento tem que ser de longa duração. E pode ser um impedimento de natureza física, de natureza mental, de natureza intelectual ou de natureza sensorial, que vai obstruir a minha participação em sociedade. Tá bom? Aqui eu fiz um resumo, mas só para entender, física, mental, intelectual ou sensorial. E, inclusive, essa deficiência, ela pode ser oculta. Deficiência oculta. A deficiência oculta é aquela que não está perceptível para as demais pessoas. Não está perceptível para as demais pessoas. Daniel, e qual é o instrumento hoje que é usado, para uma pessoa poder ter o reconhecimento de que ela tem uma deficiência? Essa pessoa pode, em uma faculdade, utilizar um cordão no pescoço, um cordão com girassóis. Um cordão com girassóis. É obrigatório? Não, não é obrigatório usar. Agora pensa comigo. Brasil, a gente sabe que tem muitas pessoas complicadas que vão querer abusar da boa-fé dos outros. E aí, será que não poderia alguém que não tem deficiência usar esse cordão só para poder parar numa vaga de shopping, alguma coisa do gênero, Tentar, claro que tem que usar cartão, tá? Mas só mostrando para vocês, entrar numa fila preferencial para poder, vamos lá, entrar num estádio para um show, coisa do gênero. Pode. Então é o seguinte, o artigo 2, artigo 2º nos seus parágrafos, ele vai apontar que, mesmo portando aquele cordão, poderá ser exigido da pessoa a apresentação de documento comprobatório. Então pode ser exigido, tá? Para evitar aqui os malandrinhos. Falando ainda da deficiência,
poderá acontecer a avaliação da deficiência e como que é feita essa avaliação? Aqui geral, né? Não estou falando só das ocultas. A deficiência, ela passará por uma avaliação biopsicossocial. Então, essa avaliação vai observar a questão biológica, questão psicológica e questão social. Como eu estou diante de um tripé, eu faço aqui uma tríplice análise, eu também terei a necessidade de ter uma equipe multiprofissional. Então, como estou diante de 3 aspectos, a equipe que fará deve ser multiprofissional e interdisciplinar. Multiprofissional e interdisciplinar. 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 Perfeito? Nessa avaliação, eu posso ter um exame médico pericial. E foi até uma inclusão que nós tivemos na lei, dizendo que essa avaliação ela pode ser feita usando telemedicina e pode ser talvez até com análise só de documentos, tá bom? Então não quer dizer que tenha que estar lá diante da equipe, pode então ser feito distante, telemedicina, como pode ser feito de modo documental. O artigo 3º apresenta para vocês vários termos específicos. Aliás, deixa eu falar sobre isso rapidinho. Do artigo 3º, muita atenção à acessibilidade, que são os meios para garantir o acesso, a participação da pessoa. Desenho universal, a banca gosta. Quando eu falo desenho universal, o que você pensa? Daniel, isso da época que, quando era dia de semana, de manhã, eu ligava lá no SBT para assistir ali a Manhã Animada, ou ligava na Globo quando tinha ainda os desenhos. Na época que eu assistia, como é que chamava lá? O Gilmar e a Priscila, né? Esqueci até o nome do programa. Se o Natan lembra o nome do programa daí, que tinha o Gilmar e a Priscila mostrando no sábado de manhã. Não, sabe não, tinha na semana e no sábado, né? Era muito engraçadinho lá, vestindo de cachorros. Então tinha os desenhos. Aquele desenho do Caverna do Dragão que nunca acabava, né? O Pica-Pau, enfim. Bom, e aí, desenho universal, desenho para todo mundo assistir? Não. Esse desenho universal, ele está relacionado com a elaboração de projetos arquitetônicos na construção dos edifícios. Então, tem que ser um desenho universal onde qualquer pessoa com deficiência possa acessar, para não ter que fazer adaptação depois. Então, já preparo antes. Desenho universal é o desenho que permite a entrada universal, a participação universal, tá bom? Incluindo pessoas com e sem deficiência. Beleza, vamos lá. Outro ponto importante. As pessoas com deficiência, elas têm direito à igualdade. E aí lá na igualdade, eu vou falar com vocês sobre a capacidade civil. Item 3. Sobre a capacidade civil da pessoa com deficiência. Então, o fato de possuir uma deficiência não vai afetar a plena capacidade civil. Então, não afeta a plena capacidade civil. E aí nós temos alguns exemplos. Então vamos lá. A pessoa com deficiência, ela pode casar, ela pode constituir uma união estável. Então ela pode casar, pode constituir uma união estável, pode
exercer direitos sexuais e reprodutivos, exercer direitos sexuais e direitos reprodutivos. Então, quero congelar óvulos. Pode? Claro que pode. Também pode decidir sobre o número de filhos. Sobre o número de filhos. Não quero ter filhos, quero ter um, quero ter dois, quero ter três. Tranquilo? Também pode conservar a sua fertilidade. Conservar a sua fertilidade. Tem uma questão que sempre aparece em prova. Sempre aparece dizendo: pode ser determinada a esterilização compulsória. Pode acontecer isso? Não pode, tá bom? Lógico que não. Lembra que eu falei sobre coisificação? Então, não existe a esterilização compulsória. Também, a deficiência não afeta a convivência familiar e comunitária. A convivência familiar e a comunitária. E ainda tem o direito à guarda, tutela, curatela, adoção. Então não afeta o direito de guarda da criança, o direito de tutela dos menores, o direito de adoção, seja na condição de adotante, seja na condição de adotado, Agora pensa comigo. Imagine que em determinada situação se perceba uma discriminação. Uma violação a direitos como esse, mas pode ser outros direitos também, tá bom? Violação à pessoa com deficiência. O que tem que ser feito? Bom, quando acontecer alguma violação, eu tenho o dever de comunicação. Dever de comunicação quanto à violação dos direitos da pessoa com deficiência. Quem é que tem o dever de comunicar? Todo mundo. Todos têm direito. Todos têm o dever. Daniel, mas comunica a quem? Vai comunicar à autoridade competente. Então eu posso comunicar à polícia, posso comunicar ao Ministério Público, posso comunicar à Defensoria Pública. Agora, olha o que pode aparecer tendo em vista o concurso para o TJ. Imagine que o fato ele surja dentro de um tribunal. Então, um juiz tomou conhecimento ou o tribunal tomou conhecimento no exercício das atividades no tribunal, numa audiência, analisar o processo. Se isso acontecer, cabe ao juiz, ao tribunal, remeter as peças onde se descobriu essa violação para o Ministério Público, para que o Ministério Público tome as providências cabíveis.
Para que o MP tome as providências cabíveis. Para que o MP tome as providências cabíveis. Um outro ponto que tem cara de prova, já caiu várias vezes, é sobre o atendimento prioritário. Atendimento prioritário. Lá no artigo 9º, pessoa com deficiência tem direito a ser atendido de forma prioritária. Então, tem direito na proteção e socorro em qualquer situação. Proteção e socorro em qualquer situação, em qualquer circunstância. Aconteceu um terremoto, aconteceu um alagamento, pessoa com deficiência tem nesse caso prioridade. Depois, também tem prioridade no atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público. Então, no atendimento em todas instituições, que cuidam, vai ficar um pouco redundante, de atendimento ao público. De atendimento ao público. Aqui vale uma cautela, porque isso quer dizer o seguinte: não é apenas em atendimento da instituição pública, dos órgãos públicos, não. Então, eu estou falando o seguinte: se tem uma pessoa com deficiência e ela vai agora na ouvidoria da Prefeitura de São Paulo, chegou na ouvidoria da Prefeitura, ela vai ter prioridade. Se ela chegou no balcão de atendimento lá, em uma serventia do TJ, vai ter prioridade, tá bom. Mas, em compensação, se ela for agora no Itaú, numa agência, ela vai ter prioridade. Se ela for, por exemplo, para resolver um problema no hospital privado, um administrativo, tá? E não vai querer pagar uma conta, ela vai ter prioridade. Ela vai agora fazer um exame de sangue no laboratório, vai ter prioridade. Daqui a pouco eu falo em emergência hospitalar, que é um pouquinho diferente. Mas se eu faço as coisas burocráticas, tem prioridade. Então a prioridade, sempre que tem algo que vai atender ao público, seja do poder público, seja da iniciativa privada, eu tenho que respeitar a prioridade da pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência tem também prioridade em receber recursos humanos, tecnológicos, para que tenha atendimento em igualdade de condições. Então, prioridade no recebimento de recursos humanos e tecnológicos. Para garantir aqui o atendimento em igualdade de condições. Como que é isso, Daniel? Seguinte, imagine que está lá no McDonald's. McDonald's agora, Burger King, é tudo no totem, não é? Para poder escolher seu sanduíche, seu lanche. Então eu tenho uma pessoa sem deficiência em um totem e uma pessoa com deficiência em outro totem. O problema é que os dois estão na dúvida de como usar, não sabe como pagar. Diz, quando a gente não tem, se a gente está mexendo, a gente não sabe mexer direito. Pois é, nesse caso, onde tem os dois, uma pessoa com deficiência e uma pessoa sem deficiência, quem que o atendente, pessoa humana, irá auxiliar primeiro?
irá auxiliar primeiro a pessoa com deficiência para poder fechar o seu pedido. Então, vai a pessoa com deficiência. Um outro item também tem prioridade. É na disponibilização de pontos de parada, nas estações nos terminais de passageiros, de ônibus, de metrô. Então, deve haver prioridade. Deve haver prioridade. Sempre falando aqui o transporte coletivo de passageiros. Transporte coletivo de passageiros. Então, eu preciso estabelecer prioridade para as pessoas com deficiência. Então, eu vou colocar prioridade dentro do ponto de parada, na estação, terminal e assim por diante. Daniel, tem mais atendimento prioritário? Tem sim. Mas vou cortar esse bloco e eu já volto para a gente continuar. Até já!